vocês, está começando Identidade das Ruas, o programa que leva até você muita arte, cultura e tudo que envolve esse universo. O nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela, que além de ter como uma das principais áreas de atuação o Hospital do Câncer aqui em Muré, tem hoje uma área voltada à cultura, com seu memorial, com anfiteatro, pinacoteca e um espaço todo especial onde conta como toda a fundação foi idealizada. Vale muito a pena conferir. Estamos em parceria com a ONG Identidade das Ruas e todo o nosso programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. E vamos aqui dar voz a diversos projetos incríveis. Para não perder nadinha, siga o nosso perfil no Instagram, @Identidade das Ruas. Lá você fica por dentro de tudo. E vem comigo que hoje o programa tá incrível. Solta a vinheta, produção! No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem o poder de nos transportar para diversos mundos e possibilidades. Estamos falando da literatura. Confira essa super matéria que a nossa produção preparou com verdadeiras personalidades da área. Se liga aí. Bom, eu comecei lendo, né? Eu não tinha muita condição de comprar livros ou jornais, mas todo jornal que eu pegava, jornal antigo, jornal já da semana passada, eu procurava ler as crônicas que está ali. Carlos Drummond de Andrade, eu li bastante, Carlos Eduardo Novaes, que é um historiador muito interessante, Jô Soares, Arnaldo Jabor, quer dizer, que escreviam no Globo, na época que jornal valia a pena você pegar o jornal, eu lia bastante. E aquilo começou a me trazer assim, aquela vontade. Será que um dia eu consigo escrever também? Paralelo a isso, aí com 22, eu comecei a escrever. Fiz algumas crônicas do dia a dia, falando da vida social da cidade ou da vida política. Eu sempre gostei de política e fazia essas crônicas, né, esses escritos, e comecei a publicar. Né? Consegui colunas no jornal A Gazeta de Muriaé, por exemplo. Existia um jornal também aqui em Muriaé, o Correio Muriaense, que já acabou. Depois, Jornal Zona da Mata. Então, sempre com uma coluna. No Jornal de Muriaé, esse existe ainda, né? Até hoje. Eu tinha uma coluna também. E aí eu fui exercitando essa forma. Nunca parando de ler, porque quem não lê não tem base para escrever também. E comecei, aí o sonho de, depois dessas crônicas começarem a ser publicadas, vem o sonho de publicar livro. Né? E comecei então com esse objetivo e consegui chegar ao 4º livro publicado. A história do livro é interessante porque eu tenho um livro que deveria ser o primeiro, que é o das crônicas. Quer dizer, eu publicava em jornal. As crônicas, os contos deveriam ser o primeiro livro, porque elas estavam prontas, era só retocar e tal. Mas acabou que eu fui fazer jornalismo na Faminas e o professor cobrou. Elias, publica suas crônicas. O que você escreve é legal, faz o seu primeiro livro. Mas aí eu falei, não, eu quero publicar o primeiro como um livrinho de historinhas, que são histórias do cotidiano popular, do folclore mineiro, do folclore brasileiro, mas uma releitura dessas histórias. Então eu pego, por exemplo, uma história igual a Festa no Céu, que é uma história clássica que todo mundo, a criançada até conhece, e que conta a história do sapo que engana todo mundo para se dar bem na vida. Passa essa mensagem de que para a gente se dar bem na vida, tem que enganar as pessoas. Na minha releitura, na minha reescrita dessa história, eu dou um outro final para o sapo, né? Dou uma lição no sapo.
Tem também historinhas, um ditado popular, por exemplo, não importa a cor do gato, importa que o gato pegue o rato. É um ditado popular muito antigo, que muitos antigos usam e tal, e eu criei uma historinha em cima desse. Então esse foi o meu primeiro livro, Histórias, Fábulas e Parábolas, que foi o primeiro livro. O segundo livro seria o de crônicas, mas foi adiado ainda, porque eu escrevi a minha monografia de final de curso de comunicação, de jornalismo, depois no 4º ano de jornalismo, e escrevi então a minha monografia Jesus e sua didática de comunicação. Então eu abordo o diálogo de Jesus, o Jesus homem, com os segmentos da sociedade da época. Foi aprovado com nota 10 na banca, no caso na Faminas, e eu apresentei como projeto de lei de incentivo à cultura, que foi aprovado também, então foi transformado em livro. E aí sim veio o livro de crônicas, que é Contos, cotidiano em prosa. Aí eu faço aqui aquelas crônicas de jornais, que eu selecionei, algumas, são 50 títulos mais ou menos, e outras mais recentes que eu tinha escrito até 2004, porque o livro saiu em 2011 esse. E por último, O Menino Passarinho, que a história ela é uma inspiração da minha criancice na zona rural, mas que ela é fictícia, porque conta a história de um menino que ele sonha em ser um passarinho, pousar em cima de um transporte coletivo chamado Jardineira, na minha época, dos anos 60, 70 ainda rodou, e pousar ali e viajar pelo mundo. Então, aí muitas cenas, muitas histórias ele vai conhecendo nessa viagem, nessa trajetória. Então são esses os 4 livros que surgiram com a minha escrita. O Estatuto da Academia Mulhaense também tem muita coisa do Estatuto da Academia Brasileira de Letras. Então são 30 cadeiras, mas nós temos algumas cadeiras vagas hoje, a exemplo do professor Luiz Gonzaga, que faleceu recentemente, outros que saíram do estado de Minas, foram embora e renunciaram à cadeira na academia. Então nós temos 25 membros hoje, mas que participam regularmente, 18, 20 membros que reúnem regularmente para a gente fazer a academia andar. Os projetos que eu estou envolvido hoje, pessoais, a construção de mais um livro. Eu terminei a escrita de mais um livro, que é uma novela. Ele está entre essa classificação de conto longo e novela, porque a novela ela é alguma coisa que tem vários capítulos, vários segmentos, Então essa é a história do livro. A história de uma comunidade rural e que com todos aqueles acontecimentos, os ruins, ou não tão bons, podemos classificar assim, e aqueles da cultura popular nos anos 60 e 70. Então o livro está rascunhado, está pronto, está na revisão final, a minha revisora preferida, Rita Schettini, está fazendo a revisão final, e então ele deve ser publicado. Vamos torcer para que ano que vem ele chegue. E um projeto mais coletivo, a nossa Academia Mulher de Letras, nós temos promovido o sarau. Estivemos parados um pouco com o sarau presencial por causa do isolamento, da pandemia, mas fizemos vários deles online. E na última sexta-feira, no último dia 3, nós fizemos mais um sarau, que é de final de ano e tal, esse presencial, com todas as recomendações, usando máscara, só quando a gente ia no microfone é que a gente tirava a máscara, álcool gel, mantendo certa distância e tal, conseguimos muito sucesso.
Bom, no momento da literatura, da minha literatura, o que mais me marcou, uma das coisas foi, logo no meu primeiro livro, aconteceu um fato muito interessante, porque eu apresentei com um projeto de lei de incentivo. O livro ficou pronto pela lei, né, de incentivo à cultura de Muriaé, e o livro estava pronto já, mas encaixado ainda, nas caixas ainda aqui em casa. E eu não queria, né? O primeiro filho, aquilo, você quer só apresentar no dia, né? Como uma debutante, né? Mas eu encontrei com o saudoso Luiz Gonzaga no posto de gasolina, ele abastecendo o carro e eu botando o carrinho velho para lavar. E ele me disse assim: você tem um pouco de poeta, mas o seu forte é a narrativa. E eu perguntando para ele: por que você está dizendo isso? Falando: eu conheci o seu livro, caiu na minha mão o seu projeto, que ele era da comissão. Então eu já li o seu livro. Eu falei: que bom. Isso ficou na minha mente, né? E, modéstia à parte, me considero um bom narrador. A narrativa realmente eu gosto muito. E tem um pouco de poeta, porque de vez em quando a gente se mete a fazer alguns poemas. Isso foi a primeira grande coisa na literatura. Depois, quando saiu o livro, muitos elogios, e aí outros fatos assim: olha, Elisa, eu quero ver o segundo, eu quero ver o segundo, eu quero ver o segundo. Porque, por incrível que pareça, livro não dá dinheiro. Mas como eu estava desempregado nessa época do lançamento, eu saí pela rua vendendo o livro. Tinha dia que eu vendia 3, tinha dia que 6, tinha dia que 8. Teve dia de eu vender 12 livros. E o livro era 10 ou 12 reais, não me lembro bem, porque teve subsídio, né? E consegui, eu apurei, eu acho que, não lembro bem agora, mas 8.000 reais um livro. É claro, num longo tempo, um ano talvez. E então, o segundo fato que marcou na literatura é isso: gostei do livro e espero o segundo. Depois vem, né, a monografia de final de curso de comunicação, que é aprovado com nota 10, aprovado no projeto de lei de incentivo. E aqui acontece um fato muito interessante também. O nosso amigo João Carlos Vargas, museólogo, também da comissão nessa época aqui, me disse: Elias, o seu projeto, quando bateu na comissão, foram unânimes. Todo mundo: um projeto de religiosidade, um projeto de religião, né? Ninguém vai, não vamos aprovar, porque tem que ser cultural. Mas depois que leram, viram que não é um livro de religião, que é um livro de comunicação realmente, de formas de didática de comunicação de Jesus com os segmentos, foi aprovado também como um livro cultural. Então isso é mais um fato que me marcou muito, que me animou muito a fazer depois o terceiro, o quarto e agora o quinto. Sem falar